Saudações, meus caros! Aqui quem fala com vocês hoje é o engenheiro Pablo Jean. E, em muitos de nossos projetos, nós, como projetistas, temos que utilizar de botões. Botões comuns, como estes que eu tenho aqui, que são botões tácteis, tactile switches, em inglês, que são muito utilizados em diversos projetos, seja em projetos que contam apenas com circuitos digitais ou até mesmo microcontroladores. E estes botões permitem que os usuários possam interagir com o nosso dispositivo, realizar uma interação com a máquina, executando funções específicas, configurações, que vai dar criatividade do desenvolvedor e da demanda do projeto. Beleza? E o que acontece? Ali no contato mecânico, que gera por fim o contato elétrico, né, entre os metais, é sabido por nós que muitas vezes esse contato gera vibrações. O contato mecânico ele não é imediato. Então chega ali o metal, na hora de encostar, ele acaba gerando um efeito como se fosse um efeito de mola, né? Ele acaba voltando e gerando pulsos na conexão elétrica, muitas vezes, né? E estes pulsos podem gerar um comportamento anormal em nosso projeto, gerando diversos problemas ali no uso do dia a dia, ok? Isso acontece muito em circuitos digitais, que são muito sensíveis, e em microcontroladores, principalmente quando utilizamos interrupções. Então existem formas da gente lidar com isso, seja através do software, no caso microcontroladores, ou até mesmo por hardware. Neste vídeo eu vou apresentar a você como que a gente pode filtrar este sinal através do hardware e mitigar a geração destes pulsos, gerando ali uma saída muito mais estável e sem esse tipo de problema. Beleza? Então bom, já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, ativa o sininho também, porque esse vídeo de hoje vai ser muito útil para você em diversos projetos, isso eu tenho certeza. Vai ser muito bom este conteúdo que eu vou trazer hoje, pois eu garanto que vai evitar muitos problemas aí nos seus futuros projetos. Beleza? E aproveitando também, deixa eu fazer um convite para você. Sabe aquele Arduino que você tem aí na sua mesa, na sua bancada? Vamos transformar ele em um peso de papel. Quero te convidar a conhecer o curso de STM32F411 Essencial. É um curso que eu disponibilizei lá na Udemy, e neste curso eu abordo diversos detalhes deste microcontrolador, o STM32, analisamos a documentação, seus periféricos em detalhes, e eu trago dicas também na hora de você elaborar o seu projeto, ok? Então vamos lá, vamos aprender a trabalhar com um microcontrolador profissional utilizado em diversas áreas industriais, residenciais e assim por diante, beleza? E lembrando que, se você for pelo link que está aqui embaixo na descrição, você vai ganhar um descontão especial, tá? Você vai pagar baratinho num curso que vai te ajudar demais na sua carreira como um desenvolvedor e projetista, beleza? Bom, dito então, vamos começar! Show de bola! Trouxe aqui então uma protoboard, como vocês podem ver, ela já está previamente montada com este circuito que eu fiz aqui o esquemático dele, tá? Vamos uma explicação bem breve aqui. Na verdade isso aqui é um circuito super simples, né? Muito comum da gente montar. Um botão ligado aqui nesse caso na tensão de alimentação. Neste caso aqui eu estou trazendo 3.3 volts e um resistor de pull down aqui, ok? Este resistor ele tem um valor neste caso aqui de 10 kΩ. Tá? E aqui a gente teria a saída do sinal, que seria esse jumper aqui, tá? Esse conector, esse conector para estar fazendo a ligação. Aqui no caso a gente vai ver pelo osciloscópio o sinal. Aqui é simples, tá? É o comunzão que a gente costuma fazer aí, beleza? Então vamos lá. Vamos trazer o osciloscópio aqui, porque se eu apertar vocês não vão ver nada acontecendo. Eu vou trazer aqui a minha ponta de prova, aqui primeiramente o meu canal, vou trabalhar com apenas um canal. Vou trazer isso aqui para o GND e aqui no positivo. Vou estar colocando aí para vocês então a tela do osciloscópio, vou ajustar o trigger para normal e quando ele passar ali dos seus 2.2 volts, tá? 0 volts, beleza, vocês já estão vendo a tela aí, acredito eu. Beleza, pressionei o botão, como vocês podem ver que eu já tenho um sinal. Agora eu quero que vocês notem isso aqui. Vejam só o que temos aqui. Temos, então, a minha curva aqui, eu vou habilitar o cursor para poder utilizar como uma guia. Trouxe aqui meu cursor A, deixa eu jogar essa Y e BY lá para cima, tá? Porque a gente não está utilizando eles. Ótimo. Então aqui foi o momento que eu pressionei o botão, certo? Beleza, eu tive uma boa subida aqui, ele subiu para sinal de 3.3 volts, mais ou menos 3 volts ali na verdade. E vejam que após um curto período de tempo, ó, vamos medir aqui, ó, após em torno ali de seus 120 microsegundos, houve um segundo pulso. Tá vendo aqui esse segundo pulso? Bom, vale destacar ainda que, ó,
Vou trazer aqui para o meio desse pulso. A gente tem, ó, olha a quantidade de ruído aqui. Então, esse ruído aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, o STM32G4, ele considera nível baixo ali a partir de uma zona mais cinzenta, menos de 0,7 vezes a tensão de alimentação. Então vejam aqui, temos ali em torno dos seus 2,3 volts, vários pulsos. Aqui eu já contei de cara, uns 5. Então, ali se eu estou contando, por exemplo, interrupções em borda de descida, por exemplo, borda de subida, aliás, eu já teria umas 5 ali. Então isso já poderia gerar um problema. Imagina que eu quero contar quantos cliques teve nesse botão por interrupção no microcontrolador. Aqui eu já teria um problema. Problema bem grave, pois um toque ia me gerar 5 cliques. Que para mim é praticamente, assim, absurdo isso. Então, ó, vejam. Deixa eu voltar novamente um pouquinho aqui, tá? E agora vamos notar o seguinte, tá? Pressionei, beleza. Nesse pressionar, aparentemente está tudo limpo. Vamos até dar um zoom aqui, ó. Veja que eu estou com o botão pressionado ainda. A hora que eu soltar, costuma dar ruído também. Então, quando eu solto, não quero fazer leitura. Só que, pelo meu nível de trigger, ele está falando que está havendo uma interrupção. Aqui ainda não ficou tão ruim, mas há casos piores. Pressionei novamente e soltei. Vejam este caso aqui. Notem essas curvas horríveis que temos aqui. E essas curvas gerariam problemas muito graves em meus projetos. Porque isso que acontece. Quando eu pressiono, eu solto meu botão, essa chave mecânica, ela gera algumas vibrações. O soltar do botão, né? O desencostar ali, o ato de você fechar uma conexão elétrica ou abrir uma conexão elétrica não é algo instantâneo, é algo que gera momentos ali de conexão e desconexão. E veja, esses pulsos, eles são realmente muito curtos. Tá vendo aqui? Esse aqui, ó, em torno de 15, 10 microsegundos. 10 microsegundos, vocês têm ideia do que é 10 microsegundos? É um tempo muito curto. Então, nesses tempos muito curtos, é o suficiente para que você tenha problemas de leitura. Beleza, tá? Mas qual que vai ser a solução aqui? A solução aqui, meus amigos, é utilizarmos filtro passa-baixa, tá certo? Um dos filtros passa-baixas mais simples que a gente tem é um circuito RC, que eu vou desenhar aqui para você. Bom, senhores, então vou desenhar aqui para vocês o circuito RC, que vai ser um circuito passa-baixa mais simples que a gente tem, tá? Que seria um circuito ali de primeira ordem. Não vou entrar nesses detalhes, mas vamos ver o circuito aqui e ver como a gente aplica no nosso botão. Beleza, galera. Então, desenhei aqui o circuito. Tá? Basicamente, o que vai acontecer com esse circuito? Quando houver uma variação desse sinal aqui na minha entrada, teremos o resistor, que vai limitar a carga deste capacitor. Tá? Houve uma diferença ali de tensão, este capacitor terá uma carga. Quanto maior o valor do capacitor e do resistor, maior será a atenuação da carga desse capacitor, da tensão sentida pela saída aqui. E isso a gente se reflete nessa fórmula aqui. Tá? A frequência de corte deste circuito é 1 sobre 2π multiplicado pela raiz de RC. O que significa essa frequência de corte? Esta aqui é a frequência na qual o meu sinal terá uma queda de 3 dB. Tá? Esse aqui também é um circuito ali de primeira ordem. Então, ele é um circuito que ele não atenua com tanta intensidade a partir da frequência de corte. Tá? É importante ressaltar isso, somente quando você for calcular esses componentes. Tá? Em geral, a gente não precisa ficar calculando muito. Em geral, você segue ali uma receita de bolo e tá tudo certo, ok? Mas é interessante que você entenda de onde vêm essas coisas, tá bom? Vamos lá. O que acontece aqui, então? Como é que é esta curva? Então, eu trouxe aqui a impressão de como seria, então, um filtro passa-baixa de primeira ordem. Tá? Existe ali segunda ordem, terceira ordem, você colocar um em série com esse, né? Um RC aqui, outro RC aqui, assim por diante, você vai ter filtros segunda, terceira ordem, por exemplo. Tá? Você pode muitas vezes também utilizar amplificadores operacionais para que você tenha um filtro ativo. Nesse caso aqui, a gente tem um filtro passivo, tudo bem? Aí, com filtros ativos, você pode conseguir ordens maiores e atenuações mais intensas. Mas, para esse caso, não precisa a gente fazer isso. A gente vai utilizar uma implementação mais simples. Mas vamos lá, vamos ver isso aqui então. Bom, então, aqui 0 dB indica que não existe nenhuma atenuação. Tá? O meu sinal, ele é como ele é, as it is. Como é, ele vai sair, ok?
Então, para baixas frequências, né, 1 aqui é a minha frequência normalizada, tá? A minha frequência de corte, tá? Então, aqui eu estou trabalhando em termos de termos unitários. Antes dela, né, até ali mais ou menos metade de 0,1, né, de 10% da minha frequência de corte, basicamente não existe nenhuma atenuação. A partir da metade desse trecho, começa a haver uma atenuação, tá? A atenuação começa a tornar relevante e chega aqui no ponto de queda de menos 3 dB. E ela segue, então, caindo por uma rampa, que vai sendo de menos 20 dB por década. Né? Por década é cada 10 multiplicados, né? 10 passos. Então, assim, eu tenho minha frequência normalizada de 1, por exemplo, seria 1 kHz. Tá? 1 kHz é minha frequência de corte. Então, vou ter uma queda de menos 3 dB. Tá? É interessante depois você dar uma olhada em como converter dB para volt. Você vê, essa aqui, quanto em termos de volt, tá? Lembrando que dB é uma escala logarítmica. Então, assim, por exemplo, menos 10 dB é muita coisa, não é algo irrelevante. Então, a cada vezes 10, né? Então, tipo assim, chega aqui a minha frequência 10 kHz, por exemplo. Então, vou ter uma queda ali de menos 20 dB. 100 kHz. Então, vai ser menos 40 dB, como vocês podem ver aqui pelo gráfico. Bom, tem aqui, na verdade, está do lado, né? Acabei não vendo aqui no gráfico. A gente tem até a questão do ganho em tensão, né? O quanto se multiplica. Então, ali, ó, no menos 3 dB, a gente tem 70% da tensão de entrada, tá? E, por exemplo, ali, né, na próxima década, né, então já vai para 10%, 0,1 da tensão de entrada. Se, por exemplo, fosse 1 volt, aqui eu já teria 100 milivolts para essa frequência, tá? Então, aqui ele vai gerar um corte de frequência, tá? Agora, o que isso quer dizer no botão? Beleza, tá colocando passa baixa. Note aqui, o que a gente tem quando o meu circuito gera aqueles ruídos? Nós temos altas frequências sendo geradas. Então, se eu implemento um filtro desse tipo, um passa baixa, logo eu vou estar criando um filtro que vai atenuar estas altas frequências. E eu atenuando estas altas frequências, eu vou mitigar a existência desses pulsos de alta frequência que podem me gerar problemas gigantescos nas minhas aplicações. Bom, a gente tem. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode isolar algum desses termos, né? Se você quiser, você pode vir e fazer a conta matemática para isolar o R ou o C, para uma frequência de corte dada. Aqui eu vou utilizar alguns valores que eu já utilizei pré-definidos. Esses valores me dão em torno ali de uma frequência de corte de 5, 6 Hz. Porque assim, a gente não precisa trabalhar com uma frequência alta, a gente quer filtrar baixa. E lembrando, como é um filtro de primeira ordem, é importante que a sua frequência de corte seja bem baixa mesmo, fique longe das altas frequências ali. Quanto mais longe, melhor. Se ficar meio próximo ali, vou fazer para 1 kHz, 100 Hz. Assim, não vai funcionar muito bem. Se você tiver um osciloscópio aí na sua mesa ou alguma outra ferramenta parecida, é interessante você implementar e ir alterando os valores, tá? Para você observar a diferença, né, que dá de acordo com as tensões das frequências de corte que você calcula. Mas beleza, vamos lá. Bom, eu já tenho aqui em mãos alguns componentes, tá? Eu tenho aqui um resistor de 6,8 kΩ e eu tenho também um capacitor de 100 nanofarads. Então vamos fazer a conta para esses caras. Vamos ver qual frequência de corte vai me dar e qual que é uma frequência de corte de base que é legal para você estar trabalhando. Então, bom, eu tenho ali que meu R vai ser igual a 6,8 kΩ e meu capacitor ele é de 100 nanofarads. Ok? Lembrando que isso aqui é 10 a menos 9 e isso aqui é 10 a terceira. Bom, vamos ter aqui então um FC de 1 dividido por 2π raiz de 6,8K. Vou colocar assim para não ficar tão longo. O D na calculadora eu faço as conversões. Vezes 100 nano. FC, então, será. Vou pegar a calculadora. Vamos fazer direto, tá? 1 dividido por... Estou fazendo assim para ficar mais fácil vocês visualizarem. 2π vezes raiz de... Trazer para cá. 6,8 e 3 multiplicado por 100 exponencial menos... Exponencial, exponencial, né? Opa, ótimo. Temos, então, uma frequência de corte de 6 Hz. Que isso significa, né? Que 6 Hz nada mais é do que 164 milissegundos ali seria o meu período de corte. No período desse terá um corte de 700 milivolts ali no meu sinal, tá? Vamos lá, então. Como é que a gente monta isso? Bom, a gente basicamente vai fazer o seguinte. Vou desenhar aqui embaixo, tá? Um pouquinho mais simplificado, como é que é este circuito. E com o botão, naquele mesmo esquema que a gente fez. Bom, eu tenho aqui minha tensão de entrada, eu tenho o meu botão, certo? Meu switch SW, e aqui eu vou ter, então, o meu sinal de saída.
Esse aqui em vermelho é o meu sinal de saída. Então, vou ter o meu resistor de pull down, o RPD, tá? Resistor de pull down. E então, terei aqui o meu resistor do passa baixa, chamado de RPB. E o meu capacitor passa baixa. Então, eu tenho aqui o meu sinal do botão. E aqui, neste nó, eu terei o meu sinal de saída que eu vou jogar dentro dos meus dispositivos que requerem este botão. Lembrando que o seguinte, tá? Tem um detalhe aqui. Não vou entrar em muitos termos desse detalhe, porque também não vai fazer tanta relevância. A não ser que o usuário pressione o botão várias vezes por segundo, tá? Daí você tem que fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Porque assim, essa frequência de corte, ela vai ter uma variação ali. Pelo seguinte, quando o botão for pressionado, o circuito ele vai enxergar este fluxo, ok? Tá aqui, beleza, tem o resistor. O resistor ele vai ter um valor mais alto comparado essa impedância aqui, tá? Assim, não é bem esses termos, mas eu vou jogar os 5 volts direto aqui. Tá? Então, esse resistor fica meio que sobrando neste caso, porque eu tenho um circuito em paralelo, certo? Então, bom, aqui esta vai ser a minha frequência de corte efetiva. No entanto, quando o botão for solto, ele for liberado, a corrente que estava no capacitor, ela volta por esse fluxo, tá? Então, a resistência, essa resistência aqui, no momento que eu solto o botão, vai ser R igual ao RPD mais RPB. Então, isso aqui é importante você estar atento, porque vai haver um tempo maior de descarga aqui deste capacitor, certo? No osciloscópio a gente consegue enxergar isso, tudo bem? É algo que vai gerar problema? 99,9% dos casos, nenhum. Porque o botão é pressionado ali. Se você conseguir pressionar o botão 3 vezes por segundo, o cara é muito rápido. Tá? Então, assim, nessa questão de pressionar o botão, se você precisar filtrar um sinal um pouco mais rápido, você tem que ficar um pouquinho mais atento no valor do passa baixa que você vai definir, beleza? Eu estou mostrando isso para você ficar atento e não sair também aplicando o circuito sem entender o que está acontecendo. Tá ótimo? Então, bom, eu vou pegar aqui minha protoboard, vamos aplicar então este circuito. Ótimo, montei. Viu que rápido? Muito rapidinho montar este circuito, tá? Bem simples mesmo. O que eu vou trazer agora? Bom, vou trazer de novo o osciloscópio. Vou colocar o meu canal 1 ainda nesta região, na região do botão direto, tá? Vamos comparar o sinal que está gerando. Deixa eu só arrumar aqui o cabo, um pouquinho bagunçado aqui. Vou trazer agora, então, a ponta do canal 2. Vou ligar ele aqui também no jumper do ground. E agora aqui, jumper não, né? No conector do ground. E agora eu vou trazer esse aqui para o conector na saída do filtro. A gente vai ver a diferença que isso vai gerar no sinal. Beleza? Bom, vocês devem estar vendo aí o osciloscópio. Aquele ali é um sinal anterior que estava ali. Vou pressionar o botão. Depois que eu ligar o canal 2, é claro. Pressionei. Deixa eu ajustar o tempo. Pressionar novamente. Vejam que agora não temos mais um pulso direto. Esse pulso ele possui um atraso, tá? Um atraso aqui, ó. Pegar nesse ponto, mais ou menos, em torno de 990 microsegundos, tá? É um tempo bem curto, menos de 1 milissegundo. Na real, a maioria das aplicações com botão, isso aqui não faz diferença, certo? É lógico, depende da sua aplicação. Às vezes, isso não é um sinal de pressionar de um botão. Pode ser um sinal de algum sensor que necessite uma resposta rápida. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nos valores do filtro, tá bom? Mas beleza, isso aí são basicamente alguns detalhes, tá? E sim, existe a forma de você calcular o tempo de carga do capacitor, tá? Eu vou colocar aí na tela, também é essa fórmula, caso você queira também saber a informação e saber quanto tempo vai levar para o seu capacitor, né, para sair do seu filtro, atingir a tensão desejada, tá? É uma informação que pode ser importante para você, ok? E lembrando, né, eu quero saber quando o meu controlador vai ler nível alto. Você tem que pegar no datasheet o que é nível alto para o seu microcontrolador, tá bom? Bom, deixa eu estar aqui um pouquinho mais para o meio, deixa eu tirar aqui na frente. Bom, beleza, vou pressionar novamente, ver se a gente consegue pegar um pulso gerado. Veja que temos um pulso extra aqui. Digo para vocês o seguinte, este botão que eu tenho aqui, ele é um botão bom ainda. Porque tem botões que geram vários pulsos aqui. Esse aqui ainda tá excelente. Vejam agora aqui o seguinte, olha o pulso que temos aqui, neste trecho no qual eu estou colocando os cursores, e vejam o sinal de saída. Aí eu te pergunto, não está filtrado certinho? Este pulso aqui vai gerar para mim um problema no meu controlador ou no meu circuito digital? Garanto que não. Mas se eu não tivesse esse filtro, aí eu teria um problema. Eu teria 2 interrupções aqui, pelo menos. Ok? Bom, eu vou ligar também agora para ele pegar
a curva de subida e descida. Beleza, na subida tá ok. Mas na descida, olha só cada coisa que eu tenho aqui. Olha esse sinal, que maravilhoso. E vejam só que o filtro filtrou ele muito bem. Gerou para mim uma curva muito mais amigável e fácil de tratar. Novamente, temos ali vários pulsos. Pelo menos ali, duas interrupções eu teria. Pois vejam, este ponto aqui, ó, que eu tive um pulso para baixo e depois subiu. Uma interrupção de microcontrolador pega isso, tá? Isso eu garanto para você. Novamente, pressionei, soltei. Ainda que hoje o botão... agora eu consegui algo... Isso aqui é a nata, meus amigos. Olha esse sinal. Acontece sinais assim, tá? E vejam só como tá feio, tá? A gente tem ali muitos pulsos mesmo. E nosso microcontrolador pega, o nosso circuito digital ele pega tudo isso. E note que tá tudo muito bem filtrado e fácil de lidar, tá bom? Bom, se a gente quiser saber mais para a gente finalizar, vou tirar o canal 1, curva de subida. Vamos medir o tempo aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia da diferença de tempo para a curva de subida e descida, tá? Pressionei, beleza. Vamos pegar aqui quando chegar em 70% da tensão, que é 3.3 volts, tá? 70% de 3.3 volts equivale a 2.31. Deixa eu colocar o meu, vou ajustar os cursores, tá? Cursor AX na posição 0, o AY, deixa eu mexer no AY aqui, AY para 2.31 volts, só para a gente ter uma base ali. Beleza, então vai aqui. Agora deixa eu trazer bem para o ponto da curva, mais ou menos aqui, né? Isso. Bom, temos ali um tempo para chegar nessa tensão de 315 microsegundos, que é muito pouco, né, gente? Vamos ser sinceros. Agora é o momento que eu soltar. Soltei. Vou tentar pegar um sinal um pouquinho mais limpo. Isso. Tá ótimo. Tá? Agora eu tenho que pegar 30% do valor, tá? Que seria equivalente a 70% de 3.3 para 0. Vezes 3.3, teremos então 0.99 volts. Pegar ali, 0.99. Eu tô vendo ali no AY, tá, gente? Tô vendo ali, ó, 1.06, 1.03. Ali, ó, 9.8. Isso, ali do lado direito, tá, galera? Vou falar para o editor indicar onde eu estou mexendo, onde eu estou olhando, tá bom? Vamos lá. Vamos ver quanto tempo vai levar essa descida aqui. Acho que não vai dar muita diferença não, tá? Sendo bem transparente com vocês. Bom, aqui temos então um tempo de queda de 730 microsegundos. Então vejam, tá? Essa questão que eu apontei para vocês do circuito, ela existe, tá? Então assim, em alguns casos você não pode negar. Mas, para a maioria dos casos, não tem problema, tá? É que eu só quero trazer para vocês o conteúdo completo e abordar pequenos detalhes com vocês, que vai ser muito importante, né, na vida profissional de vocês, no momento que vocês estiverem fazendo este tipo de projeto. Beleza? Bom, espero que tenha sido claro isso aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida também, fica à vontade para deixar nos comentários. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aí. Filtro passa baixo é top. Só para todo mundo ver que isso aqui é muito útil e muito legal. Beleza? Bom, então vamos lá partir para o nosso encerramento. Hoje, então, vocês aprenderam um conteúdo incrível, que é utilizar um filtro passa-baixa, que é apenas um resistor ou um capacitor, para corrigir um defeito intrínseco que temos ali em botões, né, em chaves tácteis, e que pode muitas vezes gerar problemas muito grandes em nossos projetos, tendo que gerar soluções muitas vezes mirabolantes ou algumas gambiarras, digamos assim. E apenas com esses dois componentes, resistorzinho, capacitorzinho, pronto. Problema resolvido, sinal filtrado e o meu projeto ali fica muito mais robusto e confiável durante o seu uso e manuseio por parte dos usuários. E lembrando, tá? O botão que eu tenho aqui é um botão novo, um botão que tá bom, tá? O que pode acontecer também? Botões mais velhos podem apresentar problemas muito maiores disso, tá? Por exemplo, os contatos ali podem adquirir uma oxidação, né, com o tempo, pode gerar muito mais ruídos e assim esse problema ser multiplicado, ok? Então, bom, aqui a gente viu um botão novo ainda deu alguns problemas, vocês viram que deu problema, só que botões utilizados, botões mais usados podem ter problemas ainda mais graves neste quesito. O que a gente vai fazer então no próximo vídeo? Bom, a gente vai então pegar este botão e vamos ligar nesta placa aqui, tá? Vou pegar o botão, vou trazer ela aqui. Por quê? Pois pode ser que alguns projetos você não tenha espaço ali em placa para poder colocar um resistor e um capacitor. Vamos supor que você tenha 10 botões, tem que colocar 10 resistores e 10 capacitores. Isso, querido ou não, gera um custo no seu projeto, tudo bem? E pode ser que você não tenha espaço mecânico suficiente.
para inserir estes componentes. E para tal, eu vou ensinar para você como a gente pode fazer um circuito de debouncer utilizando o SOP, ok? Vocês vão ver que é muito simples também. A gente pode ali através do programa do microcontrolador tá gerando a filtragem deste sinal, ignorando pulsos que possam vir a ser nocivos. E se tem algo também que é muito nocivo para você desenvolvedor, é você não saber usar Git em seus projetos. Então por isso, eu quero convidar você a ver o primeiro vídeo do canal, tá? Eu sei que é um vídeo que tem uma qualidade um pouquinho menor se comparado aos atuais, mas é um vídeo que eu trago uma informação muito legal e passo para você uma ferramenta interessantíssima para você utilizar ali no seu STM32 Cube IDE ou em outras plataformas baseadas em Eclipse. Então vai lá, clica no vídeo que está sendo sugerido aqui do lado, tá? E vai lá assistir ao vídeo no qual eu explico como utilizar o eGit em sua IDE, beleza? Bom, senhoras e senhores, é isto e lhe desejo a vocês então um fortíssimo abraço.